Na página 58 e 59, nós vamos ver um pouquinho sobre os 5 R's, tá? Que são, por que 5 R's? Reduzir, repensar, recusar, reutilizar e reciclar. Parece ser a mesma coisa, não é, mas um anda junto com o outro. E isso são ações que nós devemos ter como ser humano, como pessoa que protege o meio ambiente, porque o meio ambiente não é a floresta, o meio ambiente, o meio em que você vive, o meio em que você está inserido. Quantas vezes se fala em meio ambiente, tem gente que acha que é só a mata, a floresta, lá longe da sua casa. Não, meio ambiente é o quintal da sua casa, porque é o meio que você está vivendo, o ambiente em que você mora. A rua na frente da sua casa é o meio ambiente. A calçada é o seu meio ambiente. Então, esses 5 R's nos levam para ver quais são as medidas que nós devemos praticar para ter um consumo consciente, para poupar o meio ambiente e para nós termos uma melhor qualidade de vida. Então, o reduzir, né? Eu tenho que economizar material. Primeira coisa, não adianta eu falar que eu vou cuidar do meio ambiente, mas eu vou produzir resíduos e lixo a todo dia, a toda hora. Como que eu faço para reduzir? Eu posso escolher produtos que sejam duráveis, que durem mais tempo. Usar sacolas retornáveis, por exemplo, essa sacolinha de mercado que a gente compra, ela polui muito o meio ambiente. Por quê? Porque é um tipo de plástico em que demora anos e anos e anos para se decompor na natureza. Então, hoje já existem sacolas retornáveis, que são aquelas feitas de tecido, um material específico, que você pode ir no mercado, faz sua compra, chega em casa, guarda, compra outra vez quando você vai com aquela mesma sacola. Reduz gastos, porque o mercado ou a loja não precisa toda vez estar comprando sacolinha nova, e você também está protegendo o meio ambiente. Comprar alimentos a granel, ou seja, sem embalagem, ou numa quantidade um pouco maior, né? Vou pegar um exemplo para vocês entenderem. Salsicha. Salsicha, você vai no mercado, tem aquele pacotinho bem pequeno e tem os pacotes bem grandes, que é chamado ou solto, que você vai lá e fala, eu quero 2 quilos, 5 quilos. Então, se eu comprar a granel, vai me render mais, eu vou estar economizando várias embalagens, tá? Então, e a embalagem geralmente é plástica, vou economizar material, vou economizar dinheiro e vou cuidar do meio ambiente. E determinados produtos, alugar, emprestar, trocar ou compartilhar com alguém que são de uso frequente. Porém, esse último, agora na época que nós estamos vivendo de pandemia, ele fica um pouco mais complexo, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Então, o primeiro R é reduzir, né? Reduzir, diminuir gastos, diminuir a poluição. Repensar. Repensar nos nossos hábitos de consumo. Repensar no que eu vou jogar fora. Repensar. Né? Então, preciso mesmo de tal item ou eu estou comprando só por comprar? Se eu não preciso, eu não vou comprar. Eu vou repensar, porque eu vou chegar lá, é um produto que vai ficar lá jogado. Então, antes de fazer a compra, eu penso, é necessidade ou não é? Escolher produtos feitos por produtores locais, reduzindo o impacto provocado pelo transporte. Incentivar a comprar produtos, por exemplo, da sua cidade, dos produtores daqui. Você compra lá de São Paulo. Às vezes você paga mais caro, ele tem que vir no transporte, esse transporte solta o resíduo no ar, lembra da fumaça, e poluindo com as partículas no ar. E daí, estou deixando o produto daqui e estou comprando lá de fora. Repensar, nos informar se a produção desse item gera muito resíduo. Eu vou comprar um produto que ele não destrói muito a natureza, né? Que ele não prejudica. Então, antes de eu fazer a compra de tal produto, eu vou pensar da matéria-prima que ele vem. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de fábrica de bolsas, tá? Tem bolsas, às vezes, que as mulheres usam, que são feitas da pele de animais. Então, animais são sacrificados por causa de uma beleza estética. Então, eu vou ser parceira dessa situação de matar animais para ter determinada bolsa? Não, eu vou repensar, eu vou proteger aquele animal,
Vou comprar de um material que não vai ferir o meio ambiente. E descartar corretamente os materiais, né? Vou pensar, estou jogando lixo no lugar certo? Estou embalando ele no lugar certo, de maneira correta? Então, é o segundo R. O terceiro é recusar. Não querer produtos que geram impacto social ou ambiental, quer dizer, que não vão ferir nem com a minha qualidade de vida e do meu próximo e nem com o meio ambiente. Evitar comprar produtos descartáveis. Vou comprar produtos duradouros que vai me durar mais tempo e não vou poluir tanto o meio ambiente. Um exemplo, copo descartável. Na nossa escola, por exemplo, se cada um que fosse beber água usasse um copo descartável, vocês já imaginaram a quantidade de copos que nós teríamos? Iam ser jogados aonde? No lixo. Então, se cada um tem a sua garrafinha ou o seu copo, usa várias e várias vezes o ano inteiro, de repente, com um produto só e não polui a natureza. Então, recusar esses produtos. Evitar comprar produtos com embalagens desnecessárias. Às vezes tem embalagens que são feitas de materiais recicláveis, então vou comprar esse. E não comprar as que mais poluem. Evitar produtos feitos de materiais que não possam ser reciclados, né? Então, se eu puder ajudar fazendo a compra com um produto reciclável, eu vou estar ajudando o meio ambiente e eu vou estar ajudando a minha família a ter uma melhor qualidade de vida. Evitar comprar de empresas que desrespeitam o meio ambiente, que não estão preocupados nem com o meio ambiente e nem com a saúde das pessoas. O quarto R, reutilizar. O que é reutilizar? Usar novamente, né? Até onde dá determinados produtos. Aprender a aproveitar todas as partes dos alimentos, evitando desperdício. Isso é um fator que a gente vê às vezes na escola, né? Aproveitar toda parte do alimento, evitar o desperdício. Vou servir somente aquele que eu como. Às vezes tem criança na escola que o prato tá cheio de comida, come 2 colheradas e o resto vai pro lixo. Desperdício, né? Então, cuidado aí. Promover feiras de livros, brinquedos, roupas, entre outros. Reutilizar. Eu tenho uma roupa que não me serve mais. Mas, de repente, você conhece uma pessoa que pode estar usando ela. Então, a outra pessoa vai reutilizar, né? Você tem um livro que você já leu. Geralmente, livros a gente lê uma vez, não vai repetir a leitura. Vou doar, então, para uma biblioteca. Vou doar para uma pessoa que gosta de ler, ao invés de jogar simplesmente no lixo. Consertar objetos em vez de descartar e comprar novos. Se o conserto é pouco, vale a pena você consertar, você vai gastar menos, né? Claro que se é pouca coisa, às vezes se o conserto, o valor é mais alto às vezes do que comprar um novo, ou não compensa, porque não vai ficar bom, então tem que avaliar essa reutilização. Doar objetos, sapatos, roupas que não usamos mais. Não simplesmente jogar no lixo. Doa porque sempre tem alguém que precisa. Essa pessoa vai reutilizar. E o último R é o reciclar, né? Que é o mais comentado de todos. Só que para chegar nesse ponto nós temos todos esses anteriores. São produtos que são colocados novamente no comércio, né? Evitando de extrair a matéria-prima lá da natureza, poupando recursos, poupando dinheiro, poupando energia e assim tendo uma melhor qualidade de vida também. O que eu posso fazer para reciclar? Separar corretamente os resíduos em casa antes de descartá-lo. Que nem lá na lixeira. Mas eu não tenho uma lixeira daquela colorida. Não precisa ter a lixeira, você pode separar em sacolinhas. Numa papel, noutra lata, noutra vidro, né? E assim você vai estar fazendo uma reciclagem. Por exemplo, às vezes não tem aqueles senhores que passam às vezes na frente da casa e recolhem papelão, plásticos, as garrafas PET, né? Por quê? Porque eles recolhem e levam para reciclagem. Pressionar a administração da cidade para implantar a coleta seletiva, caso não haja. Então, isso aqui é a administração da cidade. A prefeitura, né? A prefeitura, as pessoas deveriam de se unir, fazer essa cobrança para que na nossa cidade tivesse essa coleta seletiva, aquela lá das coloridas, né? E depois de ter a coleta seletiva, cada um daqueles ser levado para o seu devido lugar. Não adianta ter
o coletor seletivo e depois, na hora de pôr no aterro, por exemplo, misturar tudo de novo. Não vai adiantar, não é reciclagem. E por último, fazer a compostagem dos resíduos orgânicos usando composto como adubo orgânico, que foi o que nós vimos no início da nossa aula de hoje, né? Que é o adubo natural. E aqui nós temos o ciclo que nós vimos durante essa unidade. Primeiro era a extração da matéria-prima, né? Tirado lá da natureza, aqui está como exemplo a madeira. Depois ela foi levada para a fábrica, onde ela foi produzida algum tipo de material, foi feito dela. Depois da fabricação, da produção, ela tem que chegar até o consumo, até o comprador. Para chegar no comprador, ela precisa do transporte para ser levado até o mercado, até a loja, enfim. O transporte chega ao lugar onde vai ter o consumo. Essa parte do consumo é a parte que ela se subdivide. Ela pode, esse consumo, parte de tudo que tem aqui no mercado ou na loja, vai voltar para a reciclagem depois do usado, né? Por exemplo, a garrafa PET, se eu separar, se for colocado no lugar que é devido, ela vai voltar para a reciclagem. A reutilização, eu posso reutilizar na minha casa mesmo, de repente, um produto, ou vai para o descarte, que não tenho o que fazer, né? E tenho que descartar totalmente. Então, essa reciclagem, ela forma esse ciclo, né? Esse sistema aonde um depende do outro, mas se cada um fizer a sua parte, dá para salvar muita coisa, proteger o meio ambiente, proteger o meio em que vivemos e ter uma melhor qualidade de vida.